dia, internautas. É um prazer estar aqui com vocês novamente no Tribuna do Consumidor, na OTV. E hoje, Semana da Mulher, Mês da Mulher, eu não podia deixar de trazer alguém para falar sobre isso. Ligado, assim, à área do consumidor, e nós vamos falar sobre o serviço dado à mulher. Se ele está eficiente, se ele é eficaz, o que pode ser feito mais. Mas é claro que quando a gente fala de mulheres, a gente fala dessa complexidade, desse emaranhado que é a questão da mulher. Aqui comigo, Nancy Tami, que é uma militante, ela é engenheira e ela tem traz com ela um item que eu acho que às vezes é até um problema. Nancy é casada com um deputado e eu acho que... Nancy, um prazer ter você aqui comigo. Você sofre preconceito? Rosana, primeiro uma alegria imensa estar aqui com você, uma admiradora sua pela sua trajetória, pela sua dedicação. Eu acredito que todas nós sofremos preconceito. Quando alguma mulher se levantar e dizer que não sofre, eu acho que ela ainda não visualizou. Ela ainda não percebeu. Não percebeu, não é? Verdade, Mas todas nós sofremos. Agora, especificamente, você pergunta por ser também esposa de um político? Por ser esposa de um político. Bem, eu acho que tudo na vida nós temos ônus e bônus. Com certeza, né? Com certeza. Por ser uma pessoa tão especial, com uma história política assim, bastante relevante, admirável, eu acho que eu tenho mais bônus que ônus. Mas eu não deixo de ter ônus também, né? Porque a participação tem que ser também independente na sua caminhada. Não tenha dúvida. E você tem uma trajetória muito sua, né? Você cursou engenharia, você trabalhou com no empresariado, não é verdade? Você acaba de defender uma tese que foge até um pouco da sua formação de engenheira, acho que mercê da militância na questão da mulher, né? Então eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência, porque eu como militante também, eu posso dizer abertamente, eu tenho certeza que Nancy sofreu e sofre muitos preconceitos, até mesmo assim, não, mas ela está nesse cargo, ela consegue isso porque, né, tem uma porta aberta. Isso não é verdade, vocês precisavam estar mais embrenhados nisso para entender que Nancy teve que trabalhar muito mais do que muitas de nós mulheres para conseguir ocupar e fazer tudo o que você tem feito. Obrigada, Rosana. Eu realmente fiz engenharia agronômica, né? Fui uma menina que cresceu... Você é de Pira? De Pira. De Pira? Mas, Pira porque eu fiz agronomia lá, mas eu sou da Alto Paulista, uma cidade pequena, que eu tive uma infância maravilhosa, chamada Lucélia, e vivi meio de área rural. Saí muito cedo para fazer colégio já com 14, 15 anos em Campinas, longe da família naquela época. Mas, assim, por exemplo, quando fui fazer agronomia, ainda nós tínhamos lá, acho que 38 meninas e 162 meninos. Era uma área tida como masculina. E eu amava essa área, adoro a parte agronômica, a parte ambiental. E nós nem percebemos realmente que essa questão de gênero, ela está incutida em nós, é claro. Porque quando falaram para mim, não, mas você vai fazer engenharia agronômica? Isso é profissão de homem. Eu falei, agora eu quero. Até engenharia já era de homem, né? Agronomia, então? Agora eu quero. Mas você vai trabalhar com tratores? Eu trabalhei com tratores na época na vida. Né? Então você tem uma outra imagem. E tudo isso é porque nós temos o direito de escolher o que nós queremos ser. E aí você passa inconscientemente até a participar de movimentos. No começo, não é o seu foco de vida. Você fala, eu vou ajudar. Não, eu tenho que ajudar. Né? Eu acabei entrando também na questão partidária, Conselho de Mulher Empresária, e tem movimento das mulheres na área rural. Então, você vai entrando em alguns espaços porque você vê injustiça. Você fala, não vou resolver, mas o que resolve é o cardume, não é o peixão. Né? Só que o cardume muitas vezes não é ativado, e acho que essa é a função de cada um de nós como militante, é ativar o cardume, porque política, ela não nasce de maneira tão natural, né? Eu acho que não é geração espontânea, é pressão da sociedade. Infelizmente. Infelizmente. Então, quando a gente passa a perceber que é só sob pressão, nós temos que estudar, capacitar, saber o que nós estamos fazendo, não é poder pelo poder,
Ao contrário, né? É o contrário. Ao contrário, o poder é mera consequência de todo um trabalho, não é? De todo um trabalho. E isso atrapalha muito, o poder pelo poder. Então, e nós temos uma carência, vocês que trabalham com o mundo consumidor, eu fui professora universitária, fiz agronomia e direito, né, Rosana? Agora você perguntou, desculpe, você perguntou desse curso de políticas, né, de ciência política que eu acabei de concluir. É porque tão envolvida nessa causa da mulher, eu sentia a necessidade de saber um pouco mais, e é claro que ainda é muito pouco, mas um pouco mais de uma forma até acadêmica sobre a ciência política, para não falar coisas desconexas. E aí, o trabalho tinha que ser na área de gênero. Tinha que ser na área de gênero, óbvio. E a gente acabou pesquisando na questão das cotas, que lá atrás eu até fui contrária e hoje eu sou tão defensora. Teve um movimento agora no Chile essa semana favorável, né? Foi. Mas aí o trabalho é o seguinte, é a questão de cotas, dos objetivos, a realidade distante. E está distante. Muito distante. Está distante. É um sofrimento. E o que me preocupa, ontem mesmo lá em Ferraz de Vasconcelos, no meio daquelas mulheres, eu percebi que está faltando moças, meninas militantes, né? Eu não sei aonde a gente não está conseguindo regimentar, né, pessoas mais jovens para a gente até passar o bastão, Nancy. Porque a gente vai ficando cansada, né? Muito. Muito, né? De não ver mudança. Na verdade, é isso. Quando você começou nessa luta e hoje, você viu melhorias significativas ou você viu só apagar de fogo? Não, Rosana, eu acho que o processo é lento, mas existem conquistas, sim. Né? A lei de cotas, por exemplo, e foi esse o trabalho que eu pesquisei, e a literatura ainda é escassa. Sim, tá? A literatura é escassa, você tem que buscar em periódicos, enfim, pessoas. Até porque a questão é escassa. A questão é escassa. Então, a questão de cotas, só que existem cotas. Por exemplo, no mundo, pode ter nas empresas, né? Nós temos empresárias aí defendendo. Sim, tá? Mas sim. A gente sabe, como empresária, como isso é difícil. Né? Mesmo que a gente tente prestigiar com as mulheres, que são tão eficientes com certeza. Quanto, e com perfis, focos diferentes. Né? Eu acho que a grande diferença é como o mundo corporativo não entendeu que precisa tratar diferente, porque há diferenças, mas no final tudo vai redundar numa eficácia. Não é? A mulher que vai trabalhar, que acabou de dar luz, ela tem que ter como deixar a criança dela. Ela vai render muito mais se ela estiver despreocupada. A criança não é só dela, né? Eu falo que creche não é um direito da mulher, é direito da criança. Sim. Direito e a criança tem mãe e pai. Exato. Pois é. Mas aqui eu tenho visto alguns pais fantásticos. É verdade. Que não são só de hoje. Acho que está crescendo. Esse lado paternidade parece que está ampliando. Eu vejo de qualquer idade, viu? Mais preocupados em exercer a paternidade. Mas a realidade ainda está muito longe disso. Está distante, realmente, né? Mas nós vemos a questão de cotas, por exemplo, em política, né? Se a gente for, a questão das eleições. E por que isso? Por que nós não podemos ser representadas pelos homens? Por mais que você tenha homens sensíveis, tem um trabalho interessante da Lúcia Avelar a respeito, que no Brasil, mesmo a representatividade, nós estamos chegando a 10%. Né, no Congresso Nacional. Mesmo passa. Sendo baixa, tem um número significativo de legislações que vêm beneficiando as mulheres. Porque no Brasil nós temos enraizadas, envolvidas com o terceiro setor, um número imenso de mulheres que fazem pressão sobre os políticos. Sim. Então nós temos, é claro, homens sensíveis, homens que nos ajudam, e não é uma luta separatista. Claro que né? não, nem queremos, hein? Nem queremos, né? não queremos. Mas nós temos que trazê-los juntos e ver quais são os mais sensíveis para nos ajudar nessa causa. Né? Eu acho que tem um programa da ONU, inclusive nesse sentido, que é muito inteligente. Mas eles não têm a nossa voz. É claro que a percepção total é a mulher que sente. Sim. E no Brasil, por exemplo, as cotas são em relação às candidaturas. Então, aumenta imensamente o número de candidatas, significativamente, mas o número das eleitas... É mínimo. É um outro, né? Se a curva aqui das candidatas é assim, a curva das eleitas... Sim. Né? É um crescimento muito pequeno. Se tiver. E porque tá tem se mantido, mas... Está tendo. Teve, agora, acho que foi
passou de 9% para 10%, quer dizer, aumentou, né, um pouco, mas é muito pequeno. E países como a Argentina, então tem países que as cotas são para as eleitas. Obrigatórias. Obrigatórias. Para o empossamento. Para o empossamento. Né? Eu acho que essa vai ser a única saída. E também acredito que vai levar um tempo, Nancy, para que aquelas que tenham o olhar feminino realmente sejam eleitas, né? Nossa, você tocou num ponto, e é tão difícil de nós trabalharmos isso, porque assim, a gente vem dessa sociedade patriarcal, enfim, eu acho que essa história é longa, né? Mas dentro de um sistema partidário e os partidos mais velhos, para a mulher participar, por exemplo, PSDB, hoje no seu regimento, né, no seu estatuto, nós temos que 30% no mínimo de um dos gêneros nos espaços de poder e decisão. No PT, 50%. E outros partidos, PSB, não sei se tem essa cota, mas tem nos espaços, os 30 também. 30 também, 30 também. Para nós sentarmos, Rosana, nós temos, alguém tem que se levantar. E se está tomado por homens, eles têm que se levantar. Então, eu acho que o maior investimento que nós podemos fazer, acho que é num guincho. Para fazer o pessoal levantar, né? Porque não é uma questão de um espaço a mais. É o mesmo espaço, né? E dois corpos não ocupam, não tem como. Estão no mesmo lugar no espaço. Então, é uma situação... Para eles, eu acho que é mais fácil ampliarem o espaço do que colocarem essas mulheres nesse espaço já criado. Já fizeram isso lá atrás, né? Mas não adianta, né? Mas aí o percentual... mantém-se diminuto. Se nós não participamos desses espaços de poder e decisão, quer dizer, o que é criado, nós somos esquecidos, né? Nós somos esquecidos. E o que me entristece muito é que estamos no mês de março. Parece que é só neste mês que as mulheres se animam a fazer, a aparecer, a acontecer, e arrefece no resto do ano. Por que isso, Nancy? Por que a gente não consegue manter essa chama? Então, eu acho que é importante, né, o mês de março, aquele chamamento, porque até nós paramos para escrever mais, para pensar, essa interlocução como nós estamos fazendo aqui. Eu acredito que está existindo, sim, um aumento dessa conversa durante o ano. Você perguntou também das mulheres jovens, né? Eu estou sentindo no momento que as mulheres jovens estão vindo. Existia também um preconceito em relação a isso. A questão, Rosana, é que atrás da história tem sempre outra história que nós precisamos respeitar. Então, a nossa geração, por exemplo, usufruiu de muito do que outras mulheres conquistaram em épocas mais difíceis. E mulheres com uma luta, com certeza, muito mais difícil que a nossa. Muito mais difíceis. Quando, por exemplo, Veneza, que elas foram trancadas num convento, uma acaba cometendo suicídio, né? Então, totalmente isolava essas vozes. E as que conseguiam falar é que pertenciam à burguesia, à aristocracia, sim. Porque aí tinham condições de se posicionar, né? Eu acho que a literatura, nós tivemos aí também a entrada das mulheres para começar a escrever também sobre o universo feminino. Sim, né? Porque com certeza. E quanto que nós temos, até partituras musicais, né? Fala, só tem compositores, quantos foram escritos por mulheres? E não é isso, é muito curioso, você tocou num assunto muito interessante, porque fala de cientista, todo mundo pensa em homens. Fala de compositores, homens. É tudo assim, é muito triste isso. Mas, aí a gente cai naquilo, né? A história é criada por homens que acabam reproduzindo os homens. E a mulher tem que entrar nisso, com foice, com faca, ainda. Não é? E tem um ponto, acho que mais alarmante. Quando tem a história escrita pelos homens, das mulheres que foram emudecidas e daquelas que conseguiram falar, mas que falaram através da voz dos homens. Exatamente. Então, nós não temos memória. A nossa história não foi escrita. Existiu. Exatamente. Claro que existiu, mas não foi escrita. Não foi escrita. Exatamente então, a gente não pode continuar correndo esse risco, que não é só para as mulheres. A humanidade. Não, é para a humanidade. É para a humanidade. E as nossas meninas, né? Eu falo as nossas meninas, universitárias, colegiais. São nossas Eu tenho exemplo, meninas. A minha filha entrou na faculdade agora com 17 anos, e antes do
primeiro dia de aula, no domingo, ela falou, mãe, entrei para o movimento feminista da faculdade. Ai, que linda! Linda! Ela nem tinha começado. Então, eu acho que está existindo, sim, uma semente desabrochando, tem meninas vindo, sim, e que elas multipliquem isso, porque muitas vezes elas falam, não, mas hoje a gente não tem esse preconceito. Tem muito. Claro que tem. Mas muito. É isso, a hora que você consegue sentar e conversar com elas, elas falam, nossa, mas nunca pensei nisso, nossa, não percebi isto. Né? E aí elas despertam. Mas o que me deixa preocupada é que eu acho que... Ou eu estou com muita vontade de que tudo seja mais rápido, entendeu, Nancy? A gente tem realmente essa vontade. Eu acho que é isso. Tem realmente essa vontade. Não é? Porque senão nós não vamos mudar essa história para as nossas netas, para as nossas filhas, não sei se a gente muda, mas para as nossas netas. Por exemplo, acho que a gente tem, muitas vezes, que organizar, né, a cabeça e pontuar questão de prioridades, mas nós temos aí alguns pontos chaves, né? A questão da violência que você trabalha. Nós temos, quer dizer, isso é reflexo de quê, né? A violência. De tudo, né? De tudo. A questão tanto é que eu achei maravilhosa a questão do Oscar esse ano, que nós somos fantástica. Nós somos mais que os nossos vestidos, né? Então, a equiparação salarial, isso pega, e né? Você a vê palavra que é lá, certa. Hein? E é lá. Quando nós tivemos recentemente, nós estamos fazendo treinamentos amanhã, depois de manhã estou indo para Maceió, reunião com as mulheres do Nordeste, tivemos com as mulheres do Norte, e nós vemos que tem uma voz comum dentro de cada uma. Tem uma voz silenciada que está se levantando. A equiparação salarial, a questão da violência, a questão de maior participação na política, né? Então, isso mexe com dignidade, qualidade de vida que vem para os serviços públicos. Então, eu acho que é um círculo, né? Porque se você não eliminar a violência em todos, eu estou falando de todas as violências, verbal, física, psicológica, todas. Patrimonial, que às vezes a gente esquece. Se você não diminuir essa violência, você não tem a mulher mais consciente, mais empoderada, capaz, né? E fica nesse círculo. E é urgente. Mas, agora eu vou fazer uma pergunta difícil para você. Os homens têm uma facilidade de viver em confraria muito grande, não é, Nancy? Muito grande. Eles têm uma capacidade, até porque foram ensinados desde pequenininho. Desde pequenininho, ensinados a ir para o coletivo. A mulher não. A mulher foi ensinada a ficar no individual com o ser inanimado, que é a boneca. Não é? E muitas vezes uma boneca que ela tem inveja, né? Porque é toda bonitinha, perfil suíça, né? E ela não é. Ainda é difícil. Eu vou mudar a pergunta. Você acha que as mulheres já conseguem viver essa confraria ou ainda ela está aprendendo a lidar com tudo isso? Ainda é novo para ela esse coletivo, e coletivo que eu falo, que o homem tem? Né? Aquele coletivo de um briga com o outro, mas sai abraçado. Aquele coletivo de que um tem uma luta, o outro tem outra, mas eles conseguem encaixar as duas lutas e continuam irmanados. É uma irmandade, às vezes, perversa, mas eles têm um elo entre eles. Se unem por uma causa comum. Exatamente. Você acha que a mulher tem conseguido aprender esse coletivo nesses anos? Ou ainda é difícil porque falta essa discussão aberta? Rosana, eu considero o mundo das mulheres até mais solidário. Até mais solidário. Rapidamente, por exemplo, a questão da guerra, onde nós somos sacrificadas. A Ásia, a África, a América, Europa. Se você pegar a Oceania, se você pegar todos os continentes, onde tem guerra, a maior sofredora é a mulher. E a gente nem vai entrar, claro, em detalhes aqui, mas é uma coisa assustadora. Tem um exemplo onde os filhos estavam lutando por frentes, né, opositoras, e as mulheres em acampamentos próximos, falta luz em um, falta água em outro, e elas se ajudam. Elas se ajudam, os filhos estão se matando. Na hora de discutir
os homens, e isso lembrando que eu não estou contra, mas eu acho que tem que ter um outro olhar, decidem pela guerra. E na hora de decidir pela paz e negociar a paz, não tem mulheres nessa mesa outra vez. De jeito nenhum. Então, é só suporte. E nós temos países, por exemplo, como a Alemanha, que após a guerra, e que se você vê hoje um exemplo da Angela Merkel, né? Mas aquele país, ele foi erguido pelas mulheres. Né? Então criou-se, elas usavam a roupa dos homens, não tinha roupa. Então tem toda uma história ali que a gente tem livros escritos, tem muito trabalho da Fundação Conrad nessa questão também. Eu acho que vale a pena a gente atentar quando elas vão para frente e elas são solidárias, né? Mas tem uma corrente contrária. Olha só, quando nós resolvemos enfrentar essa questão do preconceito, feminismo e avançar, nesse confronto, não é separar homens de mulheres, mas nós temos, como nós já falamos, de ver os mais sensíveis e tentar... Porque está fechado, para entrar, alguém tem que ajudar a abrir. Exatamente, claro. É muito fácil para nós, e no meio que você trabalha, na advocacia, na engenharia, enfim, é fácil muitas vezes ter a mão e se isolar. Quer dizer, você passa a defender o que está aí, mas você é prestigiado. E nós temos mulheres assim. Infelizmente. Muitas, né? Eu não sei se muitas, mas que fazem diferença. Não. Né? Eu diria que são muitas naquelas que têm voz. Naquelas que têm voz. Ou seja, são poucas de qualquer jeito, mas são muitas que fazem um barulho. Quando ela tem essa percepção solidária que vem, por exemplo, numa situação extrema de guerra, então nós somos assim solidárias. Exato. Aí ela abre para outras mulheres, porque eu não posso estar ocupando todos os espaços, eu tenho que realmente tentar inserir. Porque essa luta só vale a pena se nós trouxermos mais mulheres. Exatamente, e esse efeito contagiar. Se virar um efeito borboleta, né? Porque senão não vai acontecer como a gente quer que aconteça. Eu acho que nós somos solidárias, sim. Mas nós somos solidárias na hora do fogo. Né? Na hora do poder, talvez nem tanto. Na hora acabou o fogo, então vamos construir esta casa? Aí eu acho que a coisa pega. Porque aí uma quer a porta cor-de-rosa, outra pensa na azul, outra quer estilo colonial, outra quer estilo moderno. E como não tem uma emergência para união, você passa para disputa. E é na disputa que parece que eu acho que é isso. E aí nós já temos tão poucos, vai dividir um pouco, né? Então, você tocou num assunto muito importante, né? O Estado de São Paulo tem um espaço criado, né, que é o Conselho da Condição Feminina, que vem atuando com dificuldade, porque não tem estrutura montada realmente. Você tem a coordenadoria, que para o Estado de São Paulo é muito recente ainda, né, e que também não está conseguindo se estruturar. Você vai para um município, o sofrimento é o mesmo. E você tem mulheres muito valorosas, né, que não conseguem, porque... às vezes me soa assim, é um espaço hipocritamente dado. Né? Você tem um espaço aqui, mas você não consegue fazer nada naquele espaço. Os conselhos, de modo geral, eu acho que a percepção da sociedade em relação aos conselhos ainda é pequena. Outro dia, numa entrevista, fizeram a pergunta da participação popular nos governos. Nós temos os instrumentos. E aí, infelizmente, Rosana, as coisas não são dadas. E tem que ir para a luta. Por exemplo, para conseguir um percentual de participação no partido, nós fomos de roxo numa convenção, enfim. Né? Acho que você já sabe dessa história. E mais de 1000 mulheres. Então, eu acho que uma das funções que a gente tem quando nós estamos nesses espaços de discussão, seja partidário, seja na empresa, sim, é realmente a gente tentar enxergar o que já existe e promover maior participação. O conselho é o quê? Propositivo, ele tem que propor. E uma coordenadoria, uma secretaria, nós temos alguns estados que realmente são exemplos, né? São exemplos nesse sentido, mas ele vai executar, né? Ele vai executar. Então, são coisas independentes que trabalham junto em muitos momentos. É claro que tem que ter uma sintonia, mas que tem que ser independentes. E hoje existe, inclusive, da Secretaria de Políticas Públicas,
existe um recurso destinado a projetos e que isso está se ampliando com a repactuação para os municípios, quer dizer, os municípios podem ter projetos interessantes. Isso no alinhamento dentro do Estado é lento. Sim, mas pode anda, fazer. mas pode caminhar. Pode caminhar. Eu acho que isso que você tocou é extremamente importante em todos os estados. E a gente conseguiria, e aí já é uma coisa utópica, né? Mas porque a gente observa as prefeituras fazendo, estados fazendo, União fazendo, mulheres valorosas em todos os lugares, né? Você encontra muita mulheres, gente. muita gente. Potencial desperdiçado, né? É muito utopia imaginar essas mulheres conseguindo se reunir suprapartidário, supraempresarial, supra tudo em prol desta causa, mulher. Olha, eu acho que é o nosso desafio, que eu volto lá ao trabalho também, que eu coloco isso em algum momento nesse trabalho de ciência política também. Eu acho que esse é o desafio. Nós tivemos agora, então, a semana passada, reunido as mulheres da ONU no Chile, onde elas colocam essa questão dos espaços dentro dos partidos, que são fundamentais para nós avançarmos, fundamentais. Dentro dos governos também. Então, eu acho que nós precisamos, Rosana, enxergar quais são. Nós estamos aqui, por exemplo, já nos reunimos em outras vezes, com mulheres de 10, 12 partidos. Sim. Se estão em partidos diferentes, tem diferenças. Nós precisamos tirar disso a soma. E nessa soma tem essa causa de gênero, tem esses avanços. Então, tem que vencer esses bloqueios. Então, nesse mundo mais miúdo, às vezes quando você lança dentro do partido, já aconteceu isso conosco. Olha, nós vamos agora nos alinhar com mulheres de diferentes partidos para ter uma proposta conjunta, né? Vamos ter uma proposta conjunta. E tem resistência. Isso mas óbvio. você tá abrindo espaço de um partido para outro partido. Então, é enxergar fora do círculo, é enxergar fora do muro dos nossos quintais. Esse é o desafio. Eu acho. O nosso desafio, talvez isso. para passar para essas meninas que estão vindo, ensiná-las a ir para o maior, né? Cada uma no seu espaço, claro, né? Mas conseguindo alinhar para uma coisa maior. E até coletar, né, o que tem, às vezes, até de partido adversário, Sim. nas empresas concorrentes. Né? Com certeza. Tem um caso interessante. Eu tinha uma empresa de paisagismo, eu fiquei muito tempo, e essa empresa também tinha floricultura, onde, acho que por esse contato com a natureza, eu tinha arranjos mais assim, orquídeas aromáticas, mini jardins. Ai, que delícia. E tinha uma funcionária que fazia isso muito bem, mas é um pouco também da minha alma, eu adoro essa questão ambiental. E ali falaram de vir outras floriculturas perto. Eu falei, vai ser ótimo, porque se nós tivermos, poxa, quer comprar alguma coisa assim com perfis diferentes, está todo mundo lá. Claro. Então, não vai tirar. Você tem aqui em São Paulo esse exemplo. Você vai pensar, vou comprar móveis em tal lugar, vou para papelaria ou a questão elétrica. Você sabe que tem uns nichos. Sim. Então, você acaba vendendo mais. Fazendo um paralelo, quando nós pegamos até partidos de oposição ao nosso, tem coisa boa também? Tem. Claro que tem. E a luta da mulher, nós não vamos ver na questão ideológica partidária, mas todo mundo quer que diminua a violência. Todo mundo quer que tenha equiparação. Todo mundo que eu falo, nós mulheres queremos equiparação, e muitos homens também, Sim. Equiparação salarial. Sim. Numa mesa de discussão, poxa, só com gravata e terno, que coisa chata, que visão metade, né? É uma democracia manca. E a gente não pode mais viver de espaços parciais. Essa é a luta, eu acho, dessa época que vivemos. Eu acho. E eu tô prefaciando o livro de uma colega nossa sobre... E é muito interessante, porque ele fala sobre mulher, violência e religião. E ela traz essa carga, né, desta cultura opressora desde muitas décadas atrás. E eu acho que isto também é muito difícil você conseguir romper, né? E para mim seria indispensável nós ensinarmos na escola fundamental a questão de gênero.
Eu acho que seria, sim, um grande ganho. Eu sei que no currículo escolar tentam colocar tantas disciplinas que daí um pouco, eu acho que tem que ter uma visão, é claro, com mais objetividade, mais objetiva. Mas a questão de gênero, não só para as meninas e para os meninos também, porque eles sofrem muito também. Claro. Né? Os meninos são cobrados, o fato, por exemplo, hoje está mudando isso e eu estou vendo essa juventude de uma forma bastante diferente já. Né? Então, o preconceito não é só com a mulher, os homens também sofrem nesse. Tem até esse grupo, né? Feminismos e masculinidades, que parece que a Eva Blay está à frente, muito interessante. Né? Mas com foco na política, tá? Mas com foco na política. Na cota. Mas sofrem bastante também. Num desses encontros, a semana passada em Brasília, Silvia Rita, que é uma estudiosa também, ela leva um filme onde, não sei se você já viu, Rosana, mas inverte os papéis. É um filminho pequeno. Já, é sensacional. É um filme francês, não é? É um filme francês, eu não me lembro o nome. Não lembro também. Mas pode contar, ele é agredido, né? Então ela sai para o trabalho, ele fica cuidando de casa. Eu não estou dizendo que é o que é certo ou não. O que é certo ou não. Mas, de repente, ele é assediado na rua. Exatamente, ele ouve não sei quantos palavrões. E eu ouço isso das meninas mais novas. Eu falo, será que esses caras acham que a gente gosta de ouvir essas coisas na rua? Que muitas vezes vão caminhar numa quadra, já olham e falam, poxa, eu vou andar 3 quadras a mais para não passar nessa quadra. Porque são tantas coisas agradáveis. E nesse filme, e a gente fala coisas que nós não enxergamos muitas vezes. Fala, puxa, mas é assim mesmo. E choca quando a gente inverte os papéis. Exatamente, exatamente. É sensacional, esse vídeo está circulando no YouTube, no Facebook, e é isso. Mostra o homem como dono do lar, o homem como símbolo, né, de desejo opressivo, vamos colocar assim, porque ele levando cantada é muito engraçado, não é? Inclusive quando ele vai para a delegacia. E fica lá esperando, e a delegada é uma mulher. É uma delegada mulher. É uma mulher. Invertendo até a maneira de tudo. É sensacional. É sensacional. Porque eu acho que os nossos homens também são vítimas. Porque eles são criados para ser super-homens. É muito frustrante, nenhum deles consegue sair voando por aí. Não é? E também tem suas fragilidades. Mas é óbvio. E eles, eu acho que o maior sonho deles é realmente poderem expor as fragilidades deles. Poder partilhar. Não é? Somos diferentes, isso é antigo até, né? Ninguém está querendo ser igual, nós queremos direitos iguais, não é? Nada mais. Por isso que eu acho que a questão de gênero tinha que estar em algum momento nas escolas para tentar fazer com que esses meninos cheguem com uma visão mais fácil. Você fala que você percebe essa mudança. Eu também percebo, né? Eu tenho 3 meninos, né? Meninos é ótimo. Eu percebo que a coisa vai mudando, mas sem a conscientização. E aí eu acho que há um retardo de ação, né? Porque vai mudando porque ele tem um exemplo, vai mudando, não é? Mas ele não tem o esclarecimento que na escola seria dado. Que isso fortalece a atitude. Claro, né? Fortalece a atitude. Porque nós que estamos envolvidas nessa causa feminista, né? Nós repetimos muitas coisas que a nossa mãe fez, claro, que por sua vez a nossa avó. Enfim, nós repetimos e repetimos sem perceber. Sim, né? exatamente. E por que mudar? Porque nós acreditamos que realmente o mundo pode ser melhor. Eu acho que nós temos já algumas sociedades que mostram que aonde a mulher está presente, ela é muito melhor. Não é? Inclusive nos conselhos de empresa, né? Existem estudos sobre isso. Tem aquele estudo, né, do Banco Mundial, né, que já é antigo, mas tem... Agora, por outro lado, você vê, a gente está aqui falando que, né, eu li a pesquisa da Avon, não sei se claro que você deve ter visto, que ainda hoje, pesquisa feita com meninas de 10 a 14 anos, elas se sentem menos inteligentes, menos capazes, uma baixa estima que continua vindo, né? E isso tem toda a repercussão, inclusive, na violência. Muito na violência e muitas vezes até a violência não é percebida. Sim.
porque fala-se muito... Não é a violência física que todo mundo olha, que tem grito, que tem sangue. E nessa pesquisa que você cita, quando eles pegam as várias formas de violência e a ocorrência, né? O nível de ocorrência, a gente nota que a psicológica é baixa. Mas será que ela é identificada? Eu acho que não. Será que é identificada? Acho que não. Porque as pessoas muitas vezes não percebem. Tem que ser algo assim arrebatador. Mas é aquilo que você falou, nós encontramos ainda no nosso meio mulheres que falam que nunca foram vítimas de preconceito algum. Pois é. Não é? Eu acho que é esse levantar. Ao mesmo tempo, eu acho que tem muitas mulheres, e aí vem na questão econômica outra vez. Exato, por isso que é um ciclo. É um ciclo, vem na questão econômica muitas vezes. Às vezes até nem quer perceber, porque não consegue ter essa independência econômica. Exatamente. Quer dizer, e fora também a violência patrimonial. Quantas mulheres têm o seu patrimônio, seja qual for, e esse patrimônio é agredido? Eu acho que isto foi um grande avanço para mim na questão da mulher. Né? Todas essas políticas públicas de colocar o bem no nome da mulher, né? Eu acho que nesse ponto houve sim um avanço muito significativo, né? Porque a mulher se empoderou na hora da separação, ela se sente com mais coragem de romper aquele vínculo, né? Porque ela sabe que ela tem o teto para deixar os filhos. Eu me lembro, você citou essa questão do lote, né, da casa, em nome da mulher, que eu me lembro muito do governador Mário Covas, quando lançou isso. E quando ele falava isso naquelas reuniões enormes, e realmente até a postura da mulher, né, o orgulho de estar... Exatamente. Pode ser até simbólico, mas não, eu acho que esse empoderamento vai passar pela autoestima, vai passar por uma segurança maior, para ela cuidar da sua família, ela ter um porto seguro, né? Exato, e eu acho que aqui a gente pega num gancho. Eu acho que a baixa estima da mulher brasileira é tão grande, ela ainda se contenta com tão poucas coisas, que me contaram que algumas empresas no estado de São Paulo, nesta semana, estão oferecendo então para suas funcionárias, né, uma massagem facial, uma massagem no pé, um lifting de cabelo. É muito pouco, então fica um pedido aos empresários brasileiros. A mulher adora isso, mas eu acho que você pode ajudar muito mais esta sua funcionária com coisas um pouco mais relevantes para essa luta da mulher, não é, Nancy? Propõe uma mesa de debate, deixa essas mulheres falarem, né? Deixa conversar, veja, sinta o que realmente está por trás, porque a massagem facial vai durar o quê? Uma semana? Não é bacana também, é bom. É muito Agora eu bom. vou até citar para você um exemplo dessa semana. Dia internacional, domingo. Domingo. E nós tínhamos dentro do partido as convenções municipais. E, poxa, com as convenções municipais nós não vamos tirar as mulheres, tirar o foco, vamos para ocupar espaço dentro do partido. Então, esse seria o foco, escrevendo nas mídias sociais. Foram transferidas, então está em cima da hora. Nós pensamos, para mobilizar, nesse caso, para um evento, nós vamos ficar pensando nas massagens faciais. Não, nós vamos sentar cada grupo no seu município e armar estratégias de ação dentro do partido. Então, dá menos visibilidade? Dá. Mas é mais assertivo. É muito mais importante, exatamente, exatamente. Então, eu acho que é essa busca, né? Essa busca... Da essência, da essência, do debate, ou que seja levar alguém que tenha um conhecimento para transformar um pouco. Para ajudar a discussão, a compreensão, não é? E até mesmo o empoderamento. Eu tenho a impressão que, e aí, ficando no setor privado mesmo, né? Os empresários ainda não têm noção do poder dessas mulheres que ele tem trabalhando para ele, se elas tivessem um pouco mais de opções e oportunidades. E é interessante que hoje, por exemplo, serviços públicos, 80%, segundo acho que o Instituto Patrícia Galvão, 80% dos usuários de serviço público são mulheres. Quem decide as compras. Tem mulheres, 80%, é o mesmo percentual. Que decidem. Tá. Então, para decidir, se elas decidem, é claro que tem um cérebro feminino aí também,
se essas mulheres estiverem mais atuantes nas decisões da empresa, e nós estamos tendo empresárias com grande sucesso. Com grande sucesso. Por que não antes? Porque antes, inclusive as empresas familiares, quando alguém, parece monarquia, né? Quando alguém tem que levar à frente, pode nascer 3 filhas. É o quarto. É o caçula. Que se fosse o mais preparado, mas nem sempre foi. Sim, né? Sim. Então, esse universo que na esfera pública que eu digo, fora de casa, né? Sim, era o homem. E dentro de casa era a mulher. Eu acho que vencer isso, hoje nós temos, na escolaridade, as mulheres estão maior... Ainda não, né, Nancy? 2/3 dos analfabetos no mundo são mulheres. Né? E o que é pior, atinge as mulheres de baixa renda, que são aquelas que engravidam cedo, porque acabam sendo convencidas a não ir para a luta. Falta o esclarecimento mesmo. Você tem razão, volta ao círculo, né? Volta ao círculo. Aí se você não tem escolaridade, se você tem baixa estima, autoestima baixa, se você não tem acesso à informação, aí para te alegrar te oferecem uma massagem e você é pressionado a ter alguém para cuidar de você, aí engravida cedo. E é capaz de chegar em casa feliz com a massagem e ainda levar bronca porque está muito feliz, né? Por que você está muito feliz? Não ainda tem isso. Está rindo, né? Agora, mudando um pouco dentro desse seu conhecimento todo, me chegam informações de que as meninas da Manhattan paulista ou das Manhattans do Brasil começam a ter inveja da liberdade das meninas que estão mais na cabeça de Manhattan, mais livres, não é? E isto tem tido repercussões, inclusive, de comportamentos, não é? Você também está ouvindo isso? Não? Isso te preocupa em termos desta erotização e sexualidade no Brasil, que eu acho que está tirando um pouco o foco das nossas meninas? E quando eu falo nossas, claro, dentro dos seus contextos. Tem saído, acho que até bastante coisa na mídia, né, a respeito. Mas eu acho que nós precisamos ficar atentos, assim, a essa sexualização. Quando colocam lá uma publicidade, né? Uma publicidade, fala, poxa, mas isso é liberdade. Não é. Eu acho que o que está incutido atrás disso é o tal do enxergar novamente, da lupa, né? De colocar a lupa. É claro que as mulheres querem ser bonitas, querem estar tratadas, né? Eu acho que querem ter os seus parceiros ou parceiras, enfim. Né? Tem todo um mundo aí que eu acho que é inerente ao ser humano, os homens também. Agora, fazer disso, né, a sexualização que tem sobre as meninas, inclusive teve uma postagem essa semana, meninas de 8, 10 anos, né, vestidas assim com vestimentas para despertar a sexualidade, né, o andar, as falas. Rosana, o fruto disso não pode ser bom. Não pode ser bom. Até porque estão criando essas meninas para serem produtos de consumo, né? E todo produto de consumo tem validade. E aí, quando terminar a validade dessa menina, ela vai se sentir o quê? Não é? Eu acho que a gente precisa começar também a ampliar esse debate. Olha, a gente aqui já falou de tantas coisas, eu olho para o teu colar e eu enxergo esse emaranhado, né? Essa complexidade que é a mulher, não é? Você sabe que esse colar até é um tanto assim escandaloso, tem muita coisa, mas quando eu vi, né, eu gosto muito, porque eu acho que ele tem todas as cores, isso aqui parece que somos nós as mulheres, né? É esse emaranhado junto, ao mesmo tempo alegre, destrinchar tudo isso, e nós somos isso, eu acho que... Só que tem algumas pegadas, algumas armadilhas que elas precisam ser identificadas. E mostradas. Mostradas, que é o caso dessa da sexualização das nossas mulheres. Das nossas mulheres. Porque é engraçado que no Brasil os meninos não são sexualizados. Agora começa na mídia, né? Aparecem uns peitos sarados e tal. Mas comparar isso com a sexualização das meninas está muito longe, não é? Muito longe. Até que ponto isso não é uma tentativa de impedir que esta mulher
alce voos. Alce voos. E é importante também, eu acho que quando isso é no mundo infantil e no adolescente, quando a tribo fala mais que a família. Então, você também educar as suas filhas e filhos, e a gente fica inseguro, todos nós ficamos inseguros, porque tem uma tribo falando mais alto. Exatamente. Aí, ou essa jovem, esse jovem vai ficar apartado, e é num momento que eles precisam ter a turma, e precisam se sentir valorizados, e quais são o que promove esse valor? Quais são os valores dos grupos que estão postos, que né? Estão postos. E são postos por quem? Pelos próprios jovens? Ou tem uma mídia por trás? Tem uma mídia, mas para mim isso é tão claro. Não é claro? E entra no mercado consumidor outra vez. Né? E entra direto. Só que o mercado consumidor que não é percebido, é assimilado, né? Nancy, você lembra daquela novela Dancing Days, que a gente usava aquela meinha com salto alto? Lembro. Né? Sônia Braga. Sônia Braga veio de uma novela, todo mundo foi para as danceterias, não é? Fazia igual. Fazia igualzinho. Fazia igual. Agora, aquilo foi um ditar de moda, né? Hoje é um ditar de comportamento. Sabe que eu me lembro de uma conversa, uma vez numa viagem, em um país africano e que assim a gente ficava isolado, né, no Quênia. E tinha e foi muito interessante olhar a cultura local, a colonização. E tinha uma esposa de um embaixador, mas eu lembro disso porque eles ficavam mais na África. E os filhos quiseram voltar para o Brasil. E ela disse que a filha quis ficar em Brasília. E que a dificuldade que ela sentia com esse caminhar por vários países, com várias culturas, ela tinha ensinado a ter um básico bonito e investiu, claro, muito na cultura, nos valores. E a maior dificuldade dela, apesar de gostar da alegria, gostar muito mais do nosso país e ter por opção o nosso país, ela sentia dificuldade para usar um básico que foi uma coisa construída. Ela falou lá, quando coloca rosa, as ruas estão com rosa. Quando você tem uma meinha que sai, a rua inteira está com a meinha. Quer dizer, se nisso é difícil ter a percepção e se manter o que você é, não é que não é para ter moda, né? Mas não, o que fica bem em você, a individualidade, o que fica bem, ser mais gordinha, o cabelo tá liso, o cabelo... A cultura nossa, o nosso povo tem o cabelo mais crespo, sim, e de repente você tem que ter cabelo liso, você tem que ser magro. Não tem como elas serem assim. E esquece de investir naquilo que realmente interessa. E eu lembro muito desse caso, que era uma jovem. Ela falava assim, mas eu não quero ter esse carimbo, eu quero ser aquilo que eu sou e que eu aprendi a ser. E eu tenho dificuldade no país que eu escolho como o melhor país para que... E é isso mesmo, porque no Brasil, se você foge das tribos... né? Você é criticada e aí você precisa ter uma autoestima, você precisa ter uma segurança, né? Muito grande para você continuar na tribo, né? E ser respeitada na tribo. Eu já conversei com uma menina de 17 anos que chorando ela falava que ela bebia para poder estar inserida no grupo. Exato. A bebida hoje, inclusive, nós estamos vendo isso, essa situação em meninas e meninos. Sim. Se não bebe, não consegue fazer parte... E nós temos a tragédia que aconteceu essa semana em Bauru, né? E aí, o que fazer com isso? Faltam só 5 minutos. E eu queria, assim, com a sua experiência, com todo o seu conhecimento, que você tentasse falar o que você espera e como você espera chegar, né, a algo... mais concreto, Nancy, mais concreto, porque eu acho que a gente precisava, talvez, pular alguns séculos para conseguir chegar mais rápido. Eu sei que isso é magia, é pirilim-pim-pim, né? A gente lembra da Sininho, né? Mas você vê alguma coisa, uma luz, enfim... Rosana, eu acho que não tem uma receita pronta, não tem receita de bolo aqui, mas acho que o grande segredo é que cada uma de nós e cada um de nós, que nós não podemos nos silenciar. É claro que nós vemos muitas mulheres nessa luta e que se você for para a sua esfera privada,
Tá, você tem o seu salário, sua aposentadoria, você já tem sua casa, mas eu acho que a consciência não nos permite silenciar. E nós sempre achamos, por exemplo, isso que você... eu tenho também essa angústia, eu quero ver acontecer, e acho que quantas querem ver acontecer, e quanto que a gente faz de errado também, né? Óbvio, que nós óbvio. enxergamos também. Sim. Mas eu acho que nós não podemos silenciar, e muitas vezes nós queremos ter a receita pronta ou queremos ver o resultado de tudo imediato. O importante é que cada uma de nós ou cada um de nós faça a sua parte. E que tenha um olhar, como nós falamos aqui no momento, além do círculo. Vamos tentar enxergar um pouco mais. Então eu estou enxergando a Rosana lá no outro partido, né? Fala, Rosana, nossa, a Rosana tem esse foco, eu tenho que estar junto com a Rosana. E tem outros partidos, e tem outros espaços. Identificar, chamar, persistir, conversar. É uma luta permanente. Nós não vamos colher os frutos, mas nós estamos colhendo os frutos de quem já fez lá atrás. Com certeza. Então, o nosso papel nessa vida é tão curta, né? Eu acho que é tão curto esse espaço de tempo que nós temos aqui, e que muitas vezes nós ficamos correndo atrás de coisas que não vão ter significado para a nossa vida. Ninguém almoça 2 vezes, veste 3 sapatos ao mesmo tempo. Então tem coisas, claro que cada um tem suas vaidades também, mas eu acho que monitorar um pouco esse tempo e dedicar um pouco desse tempo para a gente ter um mundo melhor. Um pouquinho, né? Um pouquinho melhor. Se todo mundo desse um pouquinho, não é? Eu acho que isso você colhe, porque nos dá alegria quando a gente consegue. É claro que tem muito sofrimento também, sim, mas quando nós conhecemos tantas pessoas interessantes e que contribuem para a nossa formação, que isso vale a vida. Eu acho que isso vale a vida. Eu acho. Eu quero agradecer muito a Nancy estar aqui. Nancy, uma delícia. É impressionante como você consegue virar um acervo, né? Não é bem isso, não. É sim, com muita luta, eu tenho certeza que com muita luta, dificuldades, mas você traz, aflora dentro de você essa vontade, né? Essa vontade de deixar o mundo melhor. A Rosana, para mim foi uma alegria, né? Eu acho que espaços como esse também a gente pode expor um pouquinho, contribuir um pouco, mas eu tenho você como uma grande aliada e uma referência nossa nessa luta. Eu quero deixar isso até registrado, né? Eu acho que você é referência, vários trabalhos que você tem, que tem tido visibilidade, e eu acho que você corre mais rápido que muitas de nós, viu? Mas eu preciso, não é isso, é uma precisando da outra, porque cada uma tem uma característica. É verdade, não é? Essa soma, né? Não é essa soma. Então, olha, domingo, Dia da Mulher, e a única coisa que eu, Rosana, desejo, eu não sei o que a Nancy deseja, mas eu desejo que o dia 8 seja todo ano, o ano inteiro. Que você tenha direito de ser, de fazer, de acontecer por você mesma. O dia que você tiver a liberdade de falar, eu posso, eu quero, aí eu acho que a gente começa a ter uma sociedade mais justa. Não é isso, Nancy? Eu acho que é nessa linha sua que as reflexões do dia 8, que é quando a gente para pensar, que sejam sementes, né? Que a gente possa semear o ano inteiro e cada vez mais juntas. Feliz Dia da Mulher. E eu pediria ao internauta que está nos assistindo, cumprimente a sua mulher pelo dia 8. Mas dia 9 também aproveita e cumprimenta também, né? Dia 10 também, fala eu te amo, eu te gosto, eu te quero, eu te ajudo, né? Porque é isso, de grãozinho em grãozinho, a gente ainda vai ver um Brasil melhor nessa área. Até semana que vem.